Olá a todos e bem-vindos de volta ao Strategic Labs, o canal onde analisamos profundamente as ideias, narrativas e estratégias por trás dos documentos. Hoje vamos mergulhar no material que temos na mesa. Antes de começarmos, por favor deixe um like, compartilhe o episódio, inscreva-se no canal e lembre-se de conferir a descrição para os links de acesso ao material original. É muito importante conferir lá, pessoal. Exato. Hoje a gente tem um mergulho profundo num cenário tipo de deixar qualquer um paranoico. Imagina descobrir que um colega de trabalho de décadas, aquela pessoa de total confiança, sabe? Sim, a pessoa que almoça com você todo dia. Essa mesma. Imagina que essa pessoa que tem acesso irrestrito aos maiores segredos do governo é, na verdade, um agente infiltrado tentando implodir tudo de dentro para fora. Nossa, é o pesadelo de qualquer agência de inteligência, né? Com certeza. E hoje a nossa análise vai bem além daquela teoria fria. A gente vai destrinchar o livro recém-lançado do Edward H. Whitmore, o Covert Operation Series Germany, que é de 2026. Um material excelente, por sinal. Sim. E ele mapeia a espionagem não por aquelas abstrações de filme de Hollywood, mas focando nas pessoas, nas traições, nas mecânicas ocultas mesmo. O foco do Whitmore é a Alemanha, começando lá nas sombras da Segunda Guerra Mundial, passando pela Guerra Fria até a guerra cibernética que a gente vê hoje em dia. E a grande sacada do Whitmore nesse texto, assim, o que mais me chamou atenção logo de cara, é como ele trata a espionagem. Ele vê isso como a principal artéria da história moderna. Não é um negócio de bastidor, né? Exatamente, não é. Ele abandona totalmente aquela visão romantizada dos filmes. Esquece o agente de terno, carro de luxo e gadget explosivo salvando o dia. E a realidade é bem mais monótona e sombria. Muito mais. Ele nos força a olhar direto para a sala de máquinas. Tipo, a gente está falando de burocratas, de falhas de caráter, sabe, de coerção pesada e do custo moral de manter o Estado vivo. É o peso de cada decisão, né? Isso. A tese central do livro sugere que essas operações secretas, elas moldam a história, mas também são moldadas por ela, numa relação quase simbiótica. E o imperativo da segurança nacional sempre esmaga qualquer dilema ético que apareça na frente. Sempre esmaga. Lendo o material, uma imagem que eu achei fantástica e que o texto constrói muito bem é a da inteligência alemã como um verdadeiro camaleão institucional. Essa analogia é perfeita. Porque é impressionante notar como o serviço secreto deles, troca a pele ideológica só para sobreviver às mudanças de época. Primeiro, a pele é o totalitarismo nazista. Que já era uma estrutura gigantesca. Exato. Aí o mundo se divide. E eles trocam para a pele da Guerra Fria, sabe, toda aquela polarização leste-oeste. E, eventualmente, assumem a pele de uma democracia moderna ocidental. E o que é mais assustador, se a gente pensar bem, é que o sistema nervoso desse camaleão continua intacto debaixo dessas peles todas. Sim. As táticas de infiltração, a coleta predatória de dados. O cinismo pragmático, né, permanece quase o mesmo. E pegando esse gancho, esse sistema nervoso só sobrevive assim por causa de um conceito implacável, que é a realpolitik. O pragmatismo absoluto. Isso, o pragmatismo levado ao extremo. É a capacidade de pegar a bússola moral e jogar pela janela quando a conveniência exige. E isso nos leva direto para um dos capítulos mais controversos dessa análise. Que é o final da Segunda Guerra, certo? Exato. Porque quando o conflito terminou, a linha que separava os aliados dos inimigos simplesmente evaporou da noite para o dia. A ameaça mudou da Alemanha para a União Soviética e os Estados Unidos perceberam rapidamente que eles não tinham uma rede de inteligência sólida no leste europeu. Eles estavam cegos naquela região. Totalmente cegos. Então, o pragmatismo acabou engolindo qualquer pretensão de justiça que eles tinham. Peraí, vamos pausar nessa parte, porque quem nos ouve precisa absorver essa ironia histórica, que é gigantesca. O texto do Whitmore expõe isso de forma muito crua. É bem desconfortável de ler, na verdade. Muito. Pensa só, as potências aliadas acabaram de derrotar o regime mais letal e repulsivo da história moderna. E o instinto imediato deles, com coisas como a Operação Paperclip e a formação da Organização Gehlen, é recrutar ativamente os arquitetos desse mesmo regime. É um pragmatismo brutal. A gente está falando do Reinhard Gehlen,
O cara era simplesmente o ex-chefe da inteligência da Wehrmacht, né, as forças armadas tradicionais alemãs, lá na frente oriental. O especialista número 1 em União Soviética. Mas como que se justifica isso? Como é possível você fundar uma agência de inteligência para proteger uma nova democracia, no caso a Alemanha Ocidental, entregando as chaves do cofre para um homem que operava a máquina de espionagem nazista? Olha, a justificativa na época, baseada nos documentos que o livro traz, era puramente matemática. E baseada no medo, claro. O medo dos soviéticos. Sim. O Gehlen, ele tinha um monopólio de informações, sabe? Ele passou anos catalogando o exército soviético. Ele construiu redes de contatos, mapeou fraquezas. Ele tinha os arquivos que os americanos queriam. Exatamente. Arquivos que os americanos precisavam desesperavelmente naquele momento. Então, a inteligência ocidental fez um cálculo bem frio. O valor tático dos dados era maior do que os crimes de quem coletou os dados. Caramba, é uma decisão muito pesada. E não parou por aí. A organização Gehlen foi financiada e protegida pelos Estados Unidos e ela não foi só uma força-tarefa temporária, sabe? Não, ela virou a base de tudo. Isso, ela literalmente serviu como fundação estrutural e de pessoal para a criação do BND, que é o Serviço de Inteligência da Alemanha Ocidental que existe até hoje. O que levanta uma dúvida muito incômoda sobre o DNA dessas instituições. Tipo, se o núcleo operacional de uma agência de segurança democrática é importado direto de uma estrutura autoritária pesada, será que essa herança de repressão simplesmente desaparece? O Whitmore argumenta que não desaparece de jeito nenhum. Pois é, ou fica ali latente, escondida sob a burocracia, só esperando a oportunidade e a tecnologia certa para voltar a crescer. É uma excelente questão. O material sugere fortemente que os métodos podem até ganhar um verniz ali de supervisão civil, mas a mentalidade paranoica sobrevive, né? Sim, fica no sistema. Fica. E quando essa mentalidade se junta com uma confiança cega na tecnologia, aí a gente tem a receita perfeita para desastres enormes. É impossível analisar essa herança toda sem olhar para o maior exemplo de arrogância institucional alemã, que é a máquina Enigma. Nossa, o caso da Enigma é fantástico. É o melhor exemplo para desmistificar essa ideia de que existe tecnologia infalível. Com certeza. Só para dar um contexto rápido para nossa audiência, a Enigma era meio que o coração das comunicações militares da Alemanha na Segunda Guerra. Era uma maravilha da engenharia eletromecânica, sabe, cheia de rotores, painéis de conexão que embaralhavam as mensagens. Uma máquina bem complexa para a época. Demais. E o alto comando alemão tinha uma crença quase tipo religiosa nela. Eles achavam que era inquebrável. E a matemática apoiava eles nisso, né? Apoiava. A quantidade de combinações diárias estava na casa dos trilhões. Estatisticamente falando, quebrar o código por força bruta, testando combinação por combinação, seria impossível para um humano. Só que aí entra o ponto central do livro. O calcanhar de Aquiles de qualquer sistema perfeito é sempre a carne e o osso de quem opera o sistema. A falha humana. Exato. A quebra da Enigma que, claro, começou com aquele trabalho fenomenal dos matemáticos poloneses e culminou nas máquinas britânicas, as bombes, desenvolvidas pela equipe do Alan Turing, lá em Bletchley Park. Não foi só uma vitória do intelecto puro sobre a máquina. Não foi só computação. Não, foi uma vitória da observação sobre a falha procedimental humana. Ah, os operadores na linha de frente, né? Isso, imagina, os operadores alemães estavam cansados, com frio, entediados de fazer aquilo todo dia. Eles começaram a seguir os protocolos com tanta rigidez, ou talvez com tanta preguiça, que se tornaram totalmente previsíveis. A mecânica de como Turing explorou isso é simplesmente brilhante. Os analistas britânicos, eles perceberam que os operadores mandavam relatórios meteorológicos no mesmo horário todas as manhãs. Todo santo dia, pontualmente. Sim, e o pior, eles terminavam muitas dessas mensagens usando exatamente as mesmas palavras de saudação, tipo o clássico Heil Hitler. Uma previsibilidade absurda para um código secreto. Pois é, essas palavras repetidas eram chamadas de cribs. Aí, sabendo exatamente qual era a resposta final que estava escondida por trás daquele código embaralhado? Eles não precisavam testar todas as opções. Exato. As máquinas de Turing não precisavam testar trilhões de possibilidades do zero. Elas trabalhavam de trás para frente a partir desse Heil Hitler, eliminando bilhões de configurações erradas instantaneamente.
No fim das contas, a preguiça humana hackeou a matemática. É o lembrete definitivo de que a invulnerabilidade tecnológica é uma ilusão total. O operador que só queria terminar o turno mais cedo acabou derrubando o escudo de comunicação de todo o Reich. Surreal pensar que a guerra virou por causa disso. E essa tensão, sabe, entre a tecnologia que parece onipotente e a falha humana inevitável, ela ganha contornos muito mais sombrios quando a análise do Whitmore avança para o século XXI. Ah, quando a gente sai dos rotores mecânicos e entra na era digital. Isso, a era da fibra ótica e da vigilância em massa. E é aqui que o livro traz a Operação Iconal, Revelada pelos vazamentos do Edward Snowden. Esse é um ponto de inflexão total na narrativa. Com certeza, porque na época da Enigma, o objetivo era pescar uma mensagem específica de um exército inimigo. Tinha um alvo. A era moderna mudou isso para uma coleta em massa. Um arrastão de dados. Um arrastão. A NSA americana, trabalhando junto com o BND alemão, começou a interceptar volumes incalculáveis de dados passando pelos cabos de fibra ótica na Europa. E a premissa oficial, lógico, era o combate ao terrorismo global, né? Claro. Mas a escala da interceptação mudou a natureza do jogo inteiro. Não era mais sobre o procurar suspeitos, era sobre aspirar todas as comunicações civis, empresariais, diplomáticas. Até de governos aliados. Exato, de aliados, varrendo a privacidade de milhões de pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com terrorismo. A Iconal escancarou um dilema muito forte como: você acha uma agulha num palheiro digital gigante sem construir uma máquina de vigilância que viola as leis de um Estado democrático. O absurdo disso tudo é o distanciamento, sabe? O distanciamento entre o que a operação secreta faz e a responsabilidade democrática. Agências operam nas sombras, processando terabytes por segundo, e as lideranças eleitas muitas vezes nem entendem o que está acontecendo. Falta de compreensão técnica mesmo. É a mesma arrogância da época da Enigma, só que agora invertida. Antes, a crença era que o código protegeria o Estado. Hoje, a crença é que vigiar tudo e todos vai trazer a segurança absoluta. E o que a história continua provando, e que o Whitmore documenta muito bem com os casos práticos, é que coletar o oceano inteiro de dados não impede o erro humano de afundar a operação. A tecnologia tem limite. Tem. O Estado pode controlar os cabos de fibra ótica, os satélites, a criptografia avançada, mas ele é incapaz de mapear o que passa na mente e no coração de um agente sob pressão. Não tem algoritmo para isso. E falando nisso, o livro traz um caso que ilustra essa incapacidade perfeitamente. A Operação Pastorius. De 1942. Esse caso é emblemático. Muito. A Abwehr, que era a inteligência militar tradicional da Alemanha, arquitetou esse plano. E a escala da audácia era uma coisa louca. Eles queriam enviar equipes de sabotadores alemães para os Estados Unidos. E não era qualquer agente, né? Não, eram caras que já tinham morado nos Estados Unidos e falavam inglês fluentemente. A missão era destruir ferrovias, fábricas de alumínio, infraestruturas vitais. E eles iam entrar no país por submarinos militares, os U-Boats, desembarcando direto na costa leste americana. E o mais incrível é que, do ponto de vista tático e logístico, o plano funcionou super bem no início. O treinamento foi minucioso, os caras desembarcaram nas praias de Nova York e da Flórida de madrugada. Passaram pela Marinha Americana. Enterraram os explosivos na areia e foram para cidades usando identidades falsas e um monte de dinheiro vivo. Ou seja, eles superaram a maior barreira militar do planeta, que era o Oceano Atlântico. Para então, dias depois, a missão inteira simplesmente desmoronar por causa da crise de consciência de um único integrante. O George Dash. O próprio. Ele era um dos líderes de equipe. Logo depois de chegar em solo americano, o Dash começou a sofrer com a pressão psicológica do isolamento, misturada com uma desilusão com o regime nazista que tinha mandado ele pra lá. Bateu o desespero. Bateu. Em vez de detonar bombas, o que o cara fez? Ele pegou um trem pra Washington, ligou pro FBI do quarto do hotel dele, sentou com os agentes e entregou tudo. A missão inteira, o financiamento e a localização de todos os companheiros de equipe. É inacreditável. O Dash é a prova viva de que a lealdade é um negócio totalmente fluido sob estresse extremo. O fator humano puro.
Sim. A Abwehr mediu perfeitamente as capacidades físicas e o inglês dele, mas falhou catastroficamente em avaliar a convicção ideológica. E é justamente esse medo do imprevisível, do fator humano, que levou essas agências a desenvolverem métodos cada vez mais bizarros e invasivos de controle. Controle mental, quase. Isso, não só de inimigos externos, mas dos próprios cidadãos, o que nos conduz, na análise do livro, à evolução do terror psicológico de Estado. A escalada desse terror na Alemanha descrita no material é super perturbadora. Começa lá com o SD, a agência da SS do Reinhard Heydrich, que usava assassinato e infiltração profunda para esmagar a resistência interna. Violência bruta. Mas, como o livro aponta, o terror físico, bruto, tem um custo alto para a imagem do Estado. Ele cria mártires. Aí a gente avança no tempo e olha para a Stasi, o Serviço de Segurança da Alemanha Oriental, liderado pelo Erich Mielke. É aí que o sistema atinge o ápice da perversidade. Exatamente. A Stasi pegou a brutalidade do SD e transformou em engenharia social de precisão. O conceito-chave dessa engenharia, que o livro detalha muito bem, é uma tática chamada Zersetzung, que a gente pode traduzir como decomposição. Um nome perfeito para o que era. Sim, bem descritivo. O foco da Stasi mudou. O objetivo principal não era mais prender o dissidente, torturar ou fuzilar, porque isso chamava muita atenção internacional negativa. Ficava feio na foto, né? Exato. O objetivo do Zersetzung era paralisar o alvo, psicologicamente, decompondo a pessoa de dentro para fora. E para fazer isso, a Stasi usava uma rede gigantesca de informantes não oficiais, os famosos IMs. Que não eram espiões profissionais. Não, eram os vizinhos do alvo, os carteiros, colegas de trabalho, até os médicos da pessoa. Cara, a genialidade macabra desse Zersetzung estava nos detalhes domésticos. Imagina para quem está ouvindo a gente tentar compreender o nível de loucura disso. Agentes da Stasi entravam no apartamento da pessoa enquanto ela estava no trabalho? Mas não era uma busca policial típica. Longe disso. Eles não quebravam nada, não deixavam um recado ameaçador e não roubavam um centavo. O que eles faziam? Eles moviam um quadro levemente na parede. Trocavam a marca do chá no armário da cozinha. Reconfiguravam o alarme do despertador para tocar meia hora antes. Além disso, tinha aquelas campanhas de difamação no trabalho e cartas anônimas para a família, insinuando traição ou alguma imoralidade. O resultado prático disso é óbvio, né? Uma paranoia induzida artificialmente. A pessoa começava a achar que estava enlouquecendo e desconfiava de todo mundo ao redor. Imagina viver assim. E o livro breve traz o clássico do Robert Hevman, que era um químico respeitado, intelectual, e que começou a criticar o regime comunista. A Stasi não precisou jogar ele num gulag. Não precisaram sujar as mãos. De jeito nenhum. O que eles fizeram foi construir um muro invisível ao redor dele. Infiltraram informantes no círculo íntimo de amigos, assediaram e destruíram a carreira de quem ousasse visitar o cara. Isolamento total. Total. Em pouco tempo, o Hevman estava isolado na própria casa, neutralizado politicamente sem que um único tiro fosse disparado. É a confiança da sociedade sendo transformada numa arma radioativa. E olha só, se o Zersetzung era usar a quebra de confiança para isolar o cidadão comum, o caso do Günther Guion, que o Whitmore também detalha, é o extremo oposto disso. É o reverso da medalha. É o ápice da confiança sendo usada como uma chave mestra para arrombar o centro do poder político. A história do Guilherme é, sem exagero, uma das maiores aulas de infiltração a longo prazo, o conceito de deep cover, que já existiu. Sem dúvida. Imagina, a inteligência da Alemanha Oriental enviou o Guilherme e a esposa dele para o lado ocidental ainda nos anos 50. E o papel deles não era de espiões de filme de ação, pulando muros. Era ser o mais normal possível. Eles se apresentaram como refugiados comuns, querendo uma vida melhor, abriram pequenos negócios e, aos poucos, o Guilherme se filiou ao Partido Social Democrata. E aí, por quase 20 anos... 20 anos. 20 anos construindo a imagem do burocrata perfeito. Aquele cara prestativo, incansável, que organizava as campanhas locais e facilitava a vida de todo mundo no partido. Ele escalou a burocracia por pura simpatia e inércia.
até chegar ao cargo de nada menos que um dos assessores pessoais mais próximos do chanceler da Alemanha Ocidental, Willy Brandt. O centro nervoso do país. Sim, o Guillaume não teve que subornar ninguém, não fez ameaças, não invadiu o cofre de madrugada. Ele só se tornou indispensável. Ele viajava nas férias privadas com a família do chanceler. Tinha acesso irrestrito a documentos ultrasecretos, relatórios da OTAN. Basicamente, a Stasi, lá do outro lado do muro de Berlim, estava lendo os arquivos na mesa do homem mais poderoso da Alemanha Ocidental antes mesmo dele ler. É surreal. E a revelação da identidade do Guillaume, quando finalmente descobriram, em 1974, foi um terremoto político devastador. O choque e a humilhação foram tão grandes que o Willy Brandt foi obrigado a renunciar ao cargo de chanceler. Derrubou o governo com simpatia. Essa é a beleza sombria da operação. O maior dano já causado ao governo da Alemanha Ocidental não veio de um ataque militar, não veio de um hacker brilhante, veio de um amigo afável que sabia escutar os outros e carregar pastas melhor do que qualquer um. A confiança provou ser a maior das vulnerabilidades. E o contraste que o Whitmore traça a partir desse ponto empurra a gente direto para o cenário contemporâneo. Aquela imagem clássica da ponte de Glienicke, em Berlim, onde os blocos opostos trocavam espiões encapuzados de madrugada no meio do nevoeiro. Bem cena de cinema, né? Mas na prática, isso não existe mais. O campo de batalha sofreu uma transmutação digital. Hoje, a ciberespionagem não precisa que um agente gaste 20 anos fingindo ser amigo de político. A invasão acontece através de linhas de código silenciosas. Disparadas de um servidor em outro continente num piscar de olhos. Exato, e a espionagem moderna trouxe um pesadelo totalmente novo para agências como o BND, que foca no exterior, e o BFV, que cuida da segurança interna alemã. É o problema da atribuição. Esse é o grande gargalo hoje. Porque no mundo físico, se você prende o George Dash ou o Gunther Guillaume, você sabe exatamente para quem eles trabalham, eles têm um passaporte e uma origem. No mundo digital, quando um malware infecta a rede do parlamento alemão ou paralisa a infraestrutura de um hospital, rastrear a autoria é como tentar segurar fumaça. É quase impossível ter certeza absoluta. Hackers estatais, como aquelas unidades ligadas à Rússia que operam rotineiramente contra a Europa hoje, eles usam servidores intermediários espalhados pelo mundo todo. Eles usam bandeiras falsas também, né? Muito. Eles desenham códigos cheios de pistas falsas para imitar criminosos comuns ou grupos de outros países, só para confundir a investigação. É o velho jogo de gato e rato, só que operando na velocidade da luz. E o atacante tem toda a vantagem, porque a defesa tem que estar 100% correta o tempo todo para não ser comprometida. E isso amarra todo esse nosso mergulho analítico e reforça a grande tese do Whitmore. O domínio das operações secretas, não importa se é em 1942 ou em 2026, é sempre um balé incessante entre o avanço da inovação tecnológica e a permanência da fragilidade humana. Sim, a tecnologia muda, mas o ser humano não. Exato. E é importante destacar como o próprio material faz de forma muito imparcial. A espionagem não é um defeito temporário de uma nação ou de um governo específico. É um elemento estrutural e permanente do Estado e habitam um crepúsculo ético perpétuo. A ética fica em segundo plano. Sempre. E quando a gente remove as ideologias políticas da equação, a gente nota que as ferramentas são indistinguíveis. Todos os lados analisados usaram métodos pesados. Soviéticos construíram impérios de chantagem. Americanos absorveram estrategistas nazistas por vantagem técnica. Regimes totalitários destruíram a mente de cidadãos. E democracias modernas aspiram oceanos de dados privados por fibra ótica. Isso mesmo. O manual de operações e o pragmatismo da segurança nacional não têm preferência política. A mecânica da paranoia é a mesma, seja no leste, no oeste, numa ditadura ou numa democracia. E a constante universal dessa história toda, e talvez a maior ironia que a gente discutiu hoje, é que a eficácia da espionagem sempre vai depender do material mais instável que existe na Terra. A pessoa humana. A pessoa humana. Seja interceptando cabos sob o oceano ou infiltrando o vizinho para mudar o quadro de lugar, a confiança continua sendo a moeda mais letal que existe. E a traição, ou aquele colapso moral como o do Daesh,
sempre vai ser a falha iminente de qualquer sistema, por mais blindado que ele pareça. Não existe sistema à prova de humanos. Não mesmo. E à medida que o nosso mundo acelera rumo a um futuro moldado pela inteligência artificial e por essa guerra cibernética automatizada, fica um pensamento provocativo para quem acompanha o canal refletir sobre o material. Qual seria? Será que a imprevisibilidade humana, sabe, a crise de consciência que quebrou George Dash, o desleixo que derrubou a Enigma, a simpatia cega que camuflou o Guilhão, será que isso vai continuar sendo a falha decisiva que vence as guerras invisíveis do futuro? Ou os algoritmos vão mudar o jogo? Exato. Ou será que os algoritmos finalmente vão extirpar o erro humano da espionagem de uma vez por todas, criando um estado de vigilância total, perfeito e inquebrável? É uma perspectiva aterrorizante. Deixa a gente pensando, com certeza. Chegamos ao fim desta análise. Se este episódio agregou valor ao seu dia, por favor deixe um like, compartilhe e inscreva-se no Strategic Labs para que possamos continuar desconstruindo narrativas. Lembre-se de conferir a descrição do vídeo. Nos vemos na próxima.